Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. O tema desta palestra é erotismo, sexo, criação. E ao prepará-la, confrontei-me com conteúdo para 5 palestras ou mais, até que decidi fazer um seminário, workshop sobre este tema, alguns no tempo, porque de facto mexe com muitas áreas na vida de todos nós e é imenso. E depois passei para a atitude mais convencional, que é, então vou preparar uma palestra de 2 horas e vou selecionar aquilo que acho mais importante. E depois parei e disse, não, espera lá, se calhar o melhor era perceber o que é que a sensibilidade das pessoas presentes mais quer ver esclarecido ou mais quer receber aquilo que eu possa ter para dar enquanto resposta. E, portanto, virei tudo ao contrário. A palestra de hoje é diferente das outras todas. E vai passar-se da seguinte forma. Eu agora, daqui a 30 segundos, vamos interromper a gravação e eu vou passar e vou-vos dar papelinhos pequeninos nos quais peço para cada um escrever uma pergunta ou 2 que sobre o tema erotismo, sexo e criação gostasse de ver abordado aqui. Podem ser perguntas íntimas, porque eu não conheço a caligrafia de ninguém. E depois vocês vão dobrar aqueles papelinhos, põem todos dentro de uma taça que eu aqui tenho, e depois é como rifa, eu tiro ao calhas e falo sobre o tema que for. Ok? Sugiro que não fiquem a pensar muito sobre o assunto, tipo uma pergunta interessante, uma pergunta profunda, uma pergunta impessoal, uma pergunta provocadora. Não, é a primeira cena que vos vier à cabeça, honestamente, que é capaz de ser o mais interessante. Ok? Se for uma coisa mundana e trivial, é mundana e trivial. É tudo importante. Yes? Estamos de acordo? Yes? Ok. Então vá. Então, enquanto vocês escrevem as perguntas, vou só contar uma história, que é fácil ir ouvindo enquanto se está a escrever o que quer que seja. Era uma vez Eros. Eros é o deus do amor. E nasceu bebê, ao contrário de outros deuses que já nascem crescidos, como por exemplo Atenas, que nasceu da cabeça de Júpiter, já vestida de guerreira e tudo. Não, Eros nasceu bebê mesmo. E era querido, e super simpático, e amoroso, e estava sempre a fazer graças e a querer estabelecer laços com as pessoas. E alguém lá no Concílio dos Deuses achou que ele era muito imaturo e que nunca mais ia crescer, que o tempo passado ele continuava bebê. E o oráculo disse, não, Eros tem que ter um irmão para que possa crescer. Tem que ter um irmão completamente diferente dele, porque ele precisa de crescer com um exemplo oposto, com um contraste. Então os deuses criaram um irmão para o Eros. Era igualzinho a ele, chamava-se Anteros, justamente porque, parecendo igual, era o oposto do Eros. O Eros queria muito amor, queria muita brincadeira, prazer de viver, estar sempre em contacto com os outros. E o Anteros queria ordem, diferenciação entre o que era um e o que era o outro, que há nada de confusões, de uniões. E foram crescendo. A determinada altura, alguém decidiu, não sei como, que o melhor era o Anteros crescer junto de um pescador. Era muito comum, nesta coisa dos deuses, davam a alguns mortais o cuidado para os fazer crescer. E então lá saiu o Anteros daquele núcleo familiar e foi entregue a um pescador para tomar conta dele. E o pescador tomou mesmo má conta dele. E o Anteros ficou muito fraquinho, muito definhado e não sobreviveu. Enquanto o Anteros ainda estava vivo no pescador, o Eros foi crescendo, um grande rapagão, estava um homem lindo, sabe, daquela coisa da plenitude dos 20 anos, cheio de fulgor, super estatura. E o irmão dele ia definhando. Quando o irmão Anteros morre, magia, o Eros volta a ser pequenino.
Ao voltar a ser pequenino, volta a ser criança, a brincar por todo lado. E os deuses basicamente marimbaram-se e deixaram-no para ali. Ao deixarem-no para ali, ele teve que encontrar uma forma de se divertir sozinho. E descobriu o jogo dos arcos e das flechas. Foi uma coisa que ele adorou. E então assumiu o arco e a flecha como a sua brincadeira preferida. E passou a viajar por todo o reino da Terra, e pelo Olimpo também, mas no Olimpo não ligavam nenhuma, com o seu arco e flecha, a atirar à esquerda e à direita por tudo quanto era gente e tudo quanto era Deus, e a criar a grande confusão. Porque as flechas do Eros eram flechas mágicas, tinham a poção do amor. Portanto, cada vez que ele acertava com uma flecha numa pessoa, pim, essa pessoa apaixonava-se. Ele começou a invadir de amor tudo e de uma forma indiscriminada. Lá está, porque o irmão dele, que era o Anteres, que conseguia discriminar as escolhas, morreu. Então, de uma forma imatura, a criança do Eros lá foi passear por floresta, todo muito contente e completamente inconsequente e irresponsável, atirava as setas por tudo quanto era sítio, cansava-se e mandava-se para o chão a descansar quando lhe apetecia, e numa tarde, justamente, ele estava cheio de calor, e portanto olhou à volta e disse, olha, uma gruta, e entrou na gruta e atirou-se para o chão, para descansar. É tudo dele, o mundo era todo dele. Atirou-se para o chão, atirou o saco das flechas, as flechas todas espalhadas no chão, o Eros adormece, e de repente, no meio da caverna, escura, abrem-se 2 olhos. E os 2 olhos são do dono da caverna. Quem é o dono da caverna? Thanatos, deus da morte. Ele, Eros, era o deus do amor. Thanatos abre os olhos, vê aquele filme, uma criança deitada no meio da caverna dele, com uma data de flechas dele, achava o Thanatos. O que é que ele está aqui a fazer? Está-me a roubar, qualquer coisa assim. Foi verificar e observou que as flechas, de facto, eram muito parecidas com as dele, mas não eram as dele, porque as dele estavam num saco. E pensou, bom, não interessa, este tipo está para aqui a dormir, também não me está a fazer mal nenhum, vou a dormir também. Deitou-se, atirou com o seu saco, bum, flechas para o chão. Ficaram a dormir, até que acordaram, por acaso acordaram ao mesmo tempo, apanharam o susto. Oh, quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Sou Thanatos, eu sou Eros, eu sou a morte, eu sou o amor. Ah, espera, eu vou-me já embora. Dizia o Eros que eu não quero ter ao pé da morte. E o Thanatos dizia, vai-te embora, porque amor é coisa que eu não quero mesmo. E desataram a pegar nas flechas, cada um para ir à sua vida. E realizaram que as flechas estavam todas misturadas. Tentaram fazer um esforço. Cada um lembrou-se, eu sei que tenho X flechas dentro do meu saco, portanto, eu vou contá-las, eu recolho as que for, não interessa, são minhas, são iguais às minhas, e ponho no meu saco e vou-me embora. E então cada um recolheu as suas flechas e foi à sua vida. Acontece que cada um tinha flechas misturadas. A partir daí, cada vez que Eros disparava uma flecha, nunca sabia se era a flecha do amor, se era a flecha da morte. E aí, os humanos começaram a perceber, passou a acontecer na vida deles, que às vezes para ter prazer é preciso ter dor. Que às vezes a paixão implica perder o outro, ou que amar suficientemente o outro é morrer de amor. Ou seja, passaram a juntar estes 2 conceitos de morte e amor, dor e violência, união e separação, para todo o sempre. Até hoje. E agora vou interromper e recolher os vossos comentários. Então, dizia eu que as flechas do amor e da morte ficaram misturadas e, portanto, os conceitos quase inseparáveis entre é preciso sofrer para amar, amar demais faz morrer, a dor dá prazer, não é? Porque isto também tem outra versão, mais patológica, mas também tem. A dor dá prazer, a violência faz parte da paixão. O flerte com a morte e o render-se ao amor passaram a estar misturados. Porquê é que eu disse há pouco até hoje? Como na palestra anterior já tinha comentado, os gregos são exímios em fornecer-nos, os gregos e outras mitologias também, mas a grega é a que eu melhor conheço, em fornecer-nos histórias que nos devolvem os arquétipos ativos da humanidade e, muito particularmente, os arquétipos duais, por ser uma realidade polarizada, esta.
E, portanto, os arquétipos duais que nos dão constantemente os dois lados da mesma moeda nas histórias é algo que habita todas as mitologias. Acontece que, na origem do ser, e perdoem os estreantes nesta palestra, mas eu não vou fazer a introdução da origem do ser hoje, depois posso-vos facultar os vídeos, mas bom, a nossa fonte é una. E depois é justamente quando chegamos a este universo Terra, que é tridimensional e que tem particularmente o desafio de, ao ter opostos, nos desafiar a encontrar pontos de equilíbrio, de harmonia entre eles e pontos de síntese, não é? Isso existe aqui. E tem existido aqui a partir de determinado momento. E os gregos ilustraram todo esse processo. Como nós temos vindo num processo evolutivo em termos de humanidade, coisa que eu já aqui disse imensas vezes, hoje, em dia, nós já estamos numa nova fase da humanidade em que nos é preciso que façamos nos é pedido que façamos a síntese dos opostos. E que, portanto, transcendamos aquilo que foi a mitologia da humanidade até à data. Que há bom e que há mau, ou que há violência e que há paz, que há dor e que há prazer, e que assumamos um ponto de síntese entre dois opostos que nos dá uma resposta integrada e muito mais além dos opostos, como seja. Todos nós temos energia feminina e masculina dentro de nós. Mas se soubermos equilibrar essa energia masculina e feminina dentro de nós, somos seres mais plenos. Podemos ter uma dominante mais A ou uma dominante mais B. Mas encontrar esse ponto de síntese é uma constante. Por isso é que eu digo que já não é um mito atual, nesta altura da nossa evolução, mas é de onde nós vimos. E interessa vir de onde nós vimos, porquê? Porque transportamos essa herança mesmo nas nossas células, a nossa memória celular traz impresso tudo aquilo que a humanidade soube e sentiu. E, portanto, isso influi na nossa forma de viver a vida. Eu posso ser uma mulher, no caso, fisicamente, que cresceu numa família que até era liberal em termos sexuais e, portanto, aos 7, 8 anos, mostraram como é que se faziam criancinhas. Mostrou-me a minha mãe como é que se faziam criancinhas, de uma forma muitíssimo objetiva, pragmática e clara, através de um livro de medicina do meu pai que estava lá em casa, e ela, com muito carinho, mas de uma forma quase científica, e com as ilustrações do livro de medicina, ensinou-me como é que se fazem bebés aos 8 anos. E eu lembro-me que ainda hoje está registado esse momento, porque foi um dos bons exemplos do que é explicar alguma coisa de uma forma distanciada e natural. E ao mesmo tempo as gravuras no livro eram muito bonitas, portanto isso apelou-me também ao meu sentido estético. Logo, o meu primeiro contacto com a sexualidade foi muito bom. Foi científico, claro, empático e estético. Portanto, teoricamente, estava a cama feita para eu ter uma relação absolutamente saudável, sempre, com a sexualidade. O primeiro input foi esse. Depois, o primeiro homem com quem eu tive relações sexuais, aquilo que se chama a primeira vez, também foi monumental, tratou-me lindamente, uma princesa, com todo o respeito, todo o tempo, toda a atenção. Fixe. Mas eu dei por mim, na vida, às vezes, a pensar coisas completamente ao contrário desta experiência que eu tinha vivido. Ou seja, tinha tudo sido muito bonito e muito claro e perfeito. Mas na minha cabeça, eu lembro-me que às vezes pensava em determinadas posições do ato sexual e ficava enojada. Por carga d'água que eu ficava enojada. Para já não os tinha vivido. Segundo, não me tinham dito que havia de razão para ter nojo. Está impresso na memória celular e está impresso no inconsciente coletivo a vergonha, o medo e a culpa ligadas à sexualidade. E mesmo não falando da teoria da reencarnação, facilita tudo, não é? Se nós pensarmos ao nível reencarnacional, cada ser já teve não sei quantas vidas para trás e, portanto, já viveu não sei quantas experiências mais ou menos castrantes ou mais ou menos traumáticas relacionadas com a sexualidade. E como a memória akáshica se mantém, portanto, os registros energéticos e vibratórios de determinada vivência mantêm-se, nós, hoje, nesta vida, transportamos uma dada memória energética vibracional de acordo com as experiências que essas outras vidas tiveram. É fácil perceber que se eu fui uma mulher, imagina, violada, alguns numa vida para trás,
pode acontecer essa reação inconsciente de repulsa, ou de medo, ou de vergonha. Isso é um exemplo. Outro exemplo que me aconteceu também foi, sendo eu uma mulher liberal e até com uma psique bastante masculina, independentemente de ter um corpo bastante feminino, e de ser fruto de um casal com a ideia de que o humanismo é que vale, não há diferença entre sexos, não há diferença no sentido de que não há razão para haver poder sobre cada um dos sexos, portanto, Ana, tranquilo, os homens e as mulheres têm os mesmos direitos, tudo isso. Mas eu dei por mim, numa relação amorosa, estável, portanto, conjugal, a sentir-me obrigada a responder às solicitações sexuais do meu homem, porque senão ele ficava mal e eu sentia-me culpada. Mas não foi isso que me ensinaram. Mas perante as circunstâncias, às vezes nós agimos em piloto automático e inconscientemente em relação a realidades que na verdade não estamos a viver. E que às tantas até inventamos. Isto que eu acabei de dizer como exemplo pode ser traumático numa relação, não é? Ela sendo-se obrigada a ir para a cama com ele porque senão ele não está em boa disposição, ou ela tem que levar com a irritação dele e depois isso cria mal-estar no casal, e ao criar mal-estar no casal perturba a relação, e ao perturbar a relação cria problemas. Portanto, mais vale eu deitar com ele e fingir. Isto é normal, no sentido de existe na vida de muitas pessoas, mesmo em pessoas cuja educação ou vida nesta altura contradigam este tipo de paradigma. A sensação da mulher ser obrigada a satisfazer o homem é outra das memórias do registro celular histórico grande. Mas eu estou a dar memórias de mulheres, os homens têm outras, por exemplo, os homens têm sempre que estar de pé, porque se não tiverem é uma vergonha. Isso é um automatismo para eles. Portanto, todos nós transportamos esta história dentro da nossa memória celular, dentro da nossa memória psíquica, dentro do campo inconsciente da humanidade, ao qual todos estamos ligados. Hoje temos capacidade para tornar isso consciente e, portanto, começarmos a perceber o que é nosso e o que não é, e o que é herdado. Então, nós vimos de uma história da humanidade em que, a nível da sexualidade e do erotismo, embora sejam coisas muito diferentes e já lá vamos, temos uma herança que podemos considerar, grosso modo, muito grosso modo, porque senão estaríamos aqui eternamente, mas muito grosso modo como sendo uma fase de sexualidade primitiva, que é usada para, evidentemente, combater carências, despejar tensões, procriar, evidentemente, que era o objetivo primeiro de todo este mecanismo, provir aos instintos e procriação. Ponto. Tusa, queca. Acabou. Tusa, queca, criança. 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 Durante N. Só. O erotismo surge depois, uma fase mais sofisticada, porque o erotismo não é o provir à satisfação dos instintos. E já vamos ao que é o erotismo, mas para todos os efeitos implica a civilização, e a humanidade em particular, ter um distanciamento, uma capacidade de observar e recriar o mundo em que se enquadra. Portanto, pressupõe as necessidades básicas satisfeitas, porque é sempre uma reflexão e uma elaboração cultural, sensorial, estética, da dinâmica erótica, que inclui a dinâmica sexual, a não ser que eu escreva ela. Bom, de seguida, no entanto, nestas fases da humanidade, que também podem ser fases de cada pessoa em particular, da fase instintiva nós passamos para aquilo que eu chamo a fase medieval, em que eu e outras pessoas, atenção, isto não é de todo uma denominação exclusiva minha, em que a sexualidade passa a ser julgada de acordo com padrões, no caso, provenientes do dogma católico, seja ele qual for, e em que, portanto, o julgamento é uma atividade moral e é uma atividade mental. Portanto, um fenómeno instintivo é avaliado de acordo com um conjunto de valores morais e de acordo com um conjunto de diretivas mentais, não é? Não pode fazer isto, pode fazer aquele outro. Mas o grande resultado que traz
é uma enorme perturbação do campo emocional ligado aos instintos. Dizer que isto é pecado, 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 resulta nas pessoas em sentimentos. Sentimento de vergonha, sentimento de impotência, sentimento de culpa. Portanto, o efeito da castração medieval, e medieval eu chamo a todos os valores morais que, ao serviço do dogma, julgam uma atividade instintual humana, o resultado disso, embora tenha sido com o intuito de ter poder sobre as pessoas e também de gerir aquela cena de que se nós não pomos ordem na casa isto é um bacanal, o que era, um bocado, e portanto, até, sim, faz sentido para uma ordem na casa, só que ao ser exacerbado, deixou uma herança de sentimentos disfuncionais relativamente ao sexo e ao erotismo também. Porque tudo suscitava culpa, vergonha e, portanto, e medo das consequências de poder ser vivido. Portanto, essa fase do homem medieval traz um plano emocional muito denso, muito pesado, muito baixo, associado ao erotismo e à sexualidade. Portanto, temos o primeiro período instintivo, que é que a criança, não é? Tu que é que a criança. E a humanidade a crescer, ainda bem. Segundo período medieval, controle do pessoal todo, controle dos instintos, de uma forma dogmática. Resultado, peso emocional, astral, tornar a coisa suja e porca. Foi conseguido. Segunda fase, o homem moderno. Acabámos de sair. Na verdade, há muitos que estão lá ainda. O homem moderno. O homem moderno, uau! Espera aí, esquece lá o dogma, ganhámos a liberdade para isso, portanto, é tudo de acordo com a imaginação de cada um e sem absolutamente qualquer limite. Ou seja, a liberdade mental a quebrar as gretas, e bem, e portanto libertando absolutamente, portanto validando a civilização no homem moderno, validou os instintos outra vez. Validou-os de uma forma organizada, ao contrário de quando era primitivo, que era tudo ao molho e fé em Deus. O homem moderno validou os instintos e a vivência dos instintos e da satisfação individual, de que forma seja em cada indivíduo. E discriminou-a, pensou sobre ela, racionalizou-a, chamou-lhe nomes, catalogou-a, criou um monte de ciências, analisou-a e a seguir inventou por cima. Portanto, depois, agora, então vamos nos divertir. E vêm os fetiches, e vêm os brinquedos, e vêm as práticas esquisitas, entre aspas, que não fariam parte daquilo que era imediato no instinto, mas que são adicionadas, pode ser que dê gozo. Não é? Toma lá com um prego, não sei onde. Gostas? Pronto. Isto associado a uma certa disfunção psíquica, porque quando as pessoas reprimem a sua dimensão natural, básica, já lá vamos, o resultado de qualquer repressão é não só um bloqueio daquela energia, como a tendência para o ir viver no campo oposto. E o critério passou a ser, mais ou menos, embora ainda existam muitos homens medievais e muitos pessoas, ok? Nós vivemos num momento em que há os primitivos, os medievais, os modernos e os novos, tudo juntos, não é? Há os gajos que dizem homossexual, atiro, não é? Há os outros que dizem, os homens, mulheres, atenção, há os outros que dizem isto está uma desgraça, porque já não há moral. Há os primitivos que dizem fogo, não mandas 4 quecas por semana, estás de parvo ou quê? Isso faz mal, dá doença. Também existe. Portanto, existe tudo ao mesmo tempo. E existem os mentais modernos que dizem, não, qualquer pessoa, então, sabe onde se quis, vai absolutamente lícita, quer dizer, fist fucking, se dá prazer, porque é que eu não lhe meter o pulso pelo rabo dentro? Portanto, dá direito a tudo na base da suposta liberdade pessoal. E depois existe o homem novo. O homem novo
aquilo que eu possa chamar o homem novo, que se prende com, espera aí, vamos pôr os instintos no seu lugar, vamos pôr a moral dogmática de lado e vamos pôr esta febre de que tudo vale e vamos viver isto da forma mais nobre e mais elevada que somos capazes. A forma mais nobre e mais elevada que somos capazes está na nossa raiz. Sexo é união. Erotismo é validar o que é bom. É amar e querer conexão com aquilo que nós valorizamos, com aquilo a que reconhecemos valor, que nos excita, que nos mobiliza, que nos atrai. Seja uma pintura, uma pessoa, um tecido, uma brisa. Nós vibramos eroticamente com tudo à nossa volta, se estivermos disponíveis para isso. Evidentemente que não significa que uma pessoa queira estar a mandar quecas com o livro. Por isso é que o erotismo é uma dimensão sublime de viver a integração de uma dimensão instintiva, que é sexual, mas transcendendo-a. Porquê? Porque o erotismo é mobilizado pelo amor. O erotismo vem de eros. Pode não ser o amor profundo, já lá vamos, olha, mas é mobilizado pelo amor, implica valorizar algo. Mesmo que seja um autoerotismo. Aquela coisa que depois é tão, às vezes, mal entendida lá fora, não é? Uma pessoa, principalmente isto acontece com as mulheres, mas com os homens também. Uma pessoa acorda de manhã a sentir-se, uau, vida, here I go. E olha para o armário e diz, o que é que eu vou vestir hoje? Uau, vestido vermelho. Não, isso está muito distraído e depois vem atrás de mim, é melhor não vestir, é melhor eu pôr os sapatos baixos, porque senão vou ter problemas, eles depois não me largam. Calou, as vozes, é mesmo vestido vermelho. Veste vestido vermelho, olha ao espelho, dá uma volta, troca um olhar consigo próprio, escândalo, sente, uau, és mesmo fantástica. Portanto, bora lá. Isso é erotismo. As consequências disso podem ser mais ou menos equivocadas, não é? Porque o exterior pode considerar que essa assunção de autoerotismo é uma provocação. Tipo, vestiste vestido vermelho, estava à espera de quê? Não é? Coisa que se ouve, eu ouvi na minha vida, já, estas coisas, vestiste essa saia, estava à espera de quê? E quando muitas vezes esse autoerotismo é absolutamente essencial, porque está ligado à dinâmica psíquica de cada indivíduo. Nós temos dentro de nós Marte e Vênus, portanto, o planeta Vênus ligado, e eu não vou entrar grandemente em astrologia, mas o planeta Vênus ligado a Eros e o planeta Marte ligado ao desejo de levantar da cama porque o sol nasceu e tenho um dia pela frente, versus a ausência de desejo, e pá, que depressão, vou ficar aqui, não se passa nada, ok? Mas esse desejo unido à valorização e a esse amor, essa paixão, essa pulsão vital, pulsão de vida, que é Vênus, de criar vida e de gozar com isso, existem anos dentro de nós. Por isso é que eu tantas vezes digo, não há um bom amante ou uma boa amante que não seja em primeira mão bom ou boa amante de si próprio. Pelo menos não em contínuo. Ou seja, em permanência. Numa relação, um homem ou uma mulher que não sejam bons amantes de si próprios não se mantêm enquanto bons amantes numa relação. Pode durar um mês, 2 meses, aquela cena do fogo da paixão, depois não sei o quê, mas se não forem alguém que tenha esse autoerotismo, não passa nada. Aquilo esfria e acabou. Depois fica o resto, fica o compromisso, fica não sei o quê. Mas essa parte, ou é auto primeiro, ou não é. Bom, então, esse Eros, que dizia eu, resgata só a dimensão instintual e sexual, e por isso é que erotismo é muito diferente de pornografia. Pornografia é uma função utilitária, não é? Esta cena que se tem aqui, entre as pernas, mais ou menos, ou noutros sítios, tem uma função e mexe-se assim. Funciona assado. Tem esta imagem.
é absolutamente mecânica e utilitarista. Evidentemente comercial hoje em dia. Okay? O erotismo não é nem mecânico, nem utilitarista, nem comercial, a não ser quando se começa a chamar erotismo à pornografia, mas isso eu não estou aqui para baixar o nível da palestra. Portanto, o erotismo realmente é algo que sublima a dimensão instintual, associando ao amor, à vontade de conexão, ao instinto vital que todos nós temos, e é essencial na relação connosco próprios e na relação com todos os que nos rodeiam e com as coisas que nos rodeiam. Coisas, pessoas, cultura, arte, natureza. No entanto, não chega. Isto era assim no homem moderno também, ok? O que é que falta? Agape. Para que é que serve o sexo? Para que é que serve Eros? Serve para a nossa evolução. Evolução é igual a mudar para melhor. É assim a citação mais simples que eu conheço da palavra evolução. Evolução é mudar para melhor. Mudar para melhor significa sermos mais inteiros. Sermos mais inteiros é o quê? É integrarmos a nossa dimensão espiritual. Que existe, podemos escolher não é integrar, mas ela está lá. E muitas vezes não nos chega as outras dimensões sem ela. Ao integrarmos a nossa dimensão espiritual, e o sexo está tão lá em baixo, que horror, coisa básica, primária, tem que se limitar aquilo, tem que se controlar, tem que se eliminar. Não há excesso espiritual com prática sexual, tem que se exterminar. E dá aquelas cenas de radicalismo supostamente ascético, depois ficam com tudo lá dentro e altamente traumatizados e a ter consequências outras cá para fora. Não, não é para eliminar. Não é baixo. Não é primário e contra-espiritual. Não é contra-evolutivo. Não é contra nada. É para ser integrado. A energia sexual, que é só uma parte da nossa energia vital, plena, anímica, e se nós tirarmos a sexual, estamos a tirar uma parte da energia vital plena e anímica, é para ser integrada e com o poder monumental que tem, quer dizer, cria bebés, ok? Imagina o poder. Isso, que cria bebés, também cria tudo o resto. Quando se fala de materializar e criar realidade, se não houver energia sexual presente, por isso simplesmente não se materializa. Podem ficar 30 mil formas plasmáticas à espera de acontecer. Se não houver energia que traga à Terra, não acontece. Energia que traga à Terra. E, portanto, chakra, segundo chakra, onde está a energia sexual e criativa e o bonding, que eu não sei como é que se diz agora em português, ligação, separada, raiz, ligação à terra, instinto, sobrevivência. Estes dois juntos são responsáveis pela materialização de tudo. E, portanto, estes dois juntos recebem aquilo que se possa fazer em níveis subtis energéticos de forma a fazer acontecer na realidade. Mas, de facto, são tão poderosos que é a sua própria energia, que ao ser bem vivida, lá está, de acordo com o homem novo, ou seja, tendo consciência que a energia sexual tem um propósito superior à satisfação meramente do plano fisiológico, que tem um papel que transcende o delírio e a imaginação absolutamente lícita das fantasias e das projeções que nós passamos sobre aquilo que consideramos erótico, ótimo, mas também não chega. Ou serve um propósito da evolução do indivíduo, ou fica muito aquém das suas potencialidades. Por outro lado, a evolução do indivíduo não pode acontecer a partir de determinada altura, a não ser integrando essa energia sexual. Porquê? Porque ela é uma parte essencial daquilo que já muitos de vós ouviram falar, se calhar, que é a Kundalini, e a Kundalini é a energia que, sendo acordada, disponibilizada, vai circular através dos nossos centros energéticos, dinamizá-los e subtilizar a sua energia à medida que vai subindo, e quanto mais altos são os chakras, mais subtil é a energia, de forma a criar essa ponte, esse link entre a dimensão absolutamente básica e instintiva do humano e a sua dimensão mais sublime. E quando nós aqui falámos, eu vou-me já calar, senão não há perguntas e isto dava tanto para mangas, quando nós aqui na palestra anterior falámos, e tantas vezes já falámos,
desta ligação do ser humano, os seus corpos energéticos, a sua essência original, ou eu superior, alma, mónada, e eu fiz aqui este risco, na altura chamei eixo monádico, e tem outro nome, que é Antakarana. Este eixo monádico, que basicamente significa que da Terra, do fundo da Terra, a todos os chakras, raiz, sacro, plexo solar, cardíaco, laríngeo, terceiro olho, coronário, todos eles, ao estarem harmonizados e ligados, criam uma ligação ao meu superior, alma, mónada. Isto é o Antakarana. A energia que eu estava a falar, ou seja, Kundalini, que está a dormir aqui neste segundo chakra até ser acordada e despertada, e há 1000 técnicas para fazer isso, e às vezes ela acorda sem técnica nenhuma, e depois chega, o que aconteceu? Que eu estou a ter uma série de sintomas que não sei o que é que significam. Fixe. Mas é só aprender a lidar com os sintomas. Mas é importante que ela se desperte. Essa energia que eu falava há pouco, da qual a energia sexual faz parte, que está aqui enroladinha, Kundalini quer dizer serpentina, uma serpente enrolada, 3 vezes e meia com a cauda na boca, não é? Como tantas vezes vimos. Quando ela desperta, ela vai formar o famoso caduceu, não é? Caduceu esse, que aqui está mal desenhado, mas pronto. Isto é aquilo que dentro de nós existe, como sendo um contributo para criar essa ligação entre o mais denso em nós e o mais sublime em nós, e mais aquilo que já não é nosso, porque já está ligado a uma rede universal, mas que ainda transporta a semente da nossa essência. Ao nível da sexualidade, ela tem um papel essencial no acordar de todos estes centros energéticos que são os chakras, na energia fluir de uma forma harmoniosa entre eles, harmoniosa que às vezes é bastante explosiva e bombástica, e é um contributo essencial para a formação do eixo monádico que nos liga à nossa essência maior. E não há Antakarana que se crie sem o despertar da Kundalini, porque ele é parte intrínseca da tecnologia humana e dos instrumentos que nos são dados à cabeça também para o nosso contributo na formação disso. Ora, quando nós passamos de uma atividade sexual e erótica baseada em eros, amor romântico, atração carnal, tudo isso, para uma dimensão superior da sexualidade e do erotismo, nós temos que integrar Agape. Agape é o amor universal. Ou seja, aquilo que na palestra anterior falámos, de que no relacionamento com os outros, quando subimos de nível, já não é só a atração ao erotismo, ou as vantagens, ou as características particulares de cada um, de qualquer ordem, emocional, estética e cultural, mas é assim uma conexão espiritual que transporta um amor incondicional pela essência daquele ser, que tem como condição essencial desejar o melhor para ele, independentemente das circunstâncias. E aí nós temos um conjunto de práticas, nomeadamente a nível sexual, que os hindus conhecem desde sempre, o Tantra, por exemplo, mas há tantas outras hoje em dia que têm vindo a ser descobertas, nomeadamente o Kareza a nível ocidental, e até já damos no filme de criar orgasmos mentais, e só com a respiração, sem haver sequer toque genital, bem, a sós, e sem haver toque genital. Portanto, é muito curioso como estamos num momento em que a própria exploração da sexualidade humana, seja seja partilhada, e do erotismo, seja auto, seja partilhado, já não está no plano físico, tipo, ok, a masturbação é boa, ponto, depende, lá está, é boa ou não, depende de como é utilizada, mas já está no plano energético. Tudo isto está tanto a ser, neste momento, mais interessante e mais premente, porque o que é que acontece neste processo? Acontece que esta energia liberada acumula-se por aí, certo? Não se perde. Qualquer energia elevada à oitava superior, à oitava espiritual, é uma bênção para todos nós. Se houver ali, naquele quarto, que é para ser perto,
um casal que esteja numa prática sexual com uma consciência espiritual, e a consciência espiritual não é oposta do gozo, é aqui, ok? Não é, fiquemos quietos a meditar e não se passa nada. Passa, sim! O que acontece é, a forma de viver o gozo eleva-o a algo maior do que só o gozo. Porque só o gozo também, depois, quando morre, fica tudo um bocado... lá. Mas bom, olha, vou à depilação. Quando nós elevamos a oitava desse prazer, doando-o ao bem do outro, ao seu próprio, ao bem da humanidade, ao bem do planeta, ao amor universal, à resolução do problema, mas aí já vamos parar à magia sexual. Isso cria realidade. Se houver ali os meninos naquele quarto a fazerem isso e tiverem um mega orgasmo, e quando tiverem o mesmo mega orgasmo, lidarem com esse processo, expandindo o seu orgasmo a toda a envolvente, para bem de tudo e todos, é um grande presente que eles nos estão a dar. Portanto, isso influi sim. Se nós vivermos o prazer sexual, se vivermos a atividade sexual, a sensibilidade erótica e a dimensão espiritual de uma forma una, nós vamos descobrir não só que o que se passa a nível energético tem uma ligação à Terra muito mais forte e, portanto, materializa-se com muito mais facilidade. Ou seja, criamos vida, e muitas vezes comenta-se quando se está apaixonado ou numa relação de amor, e principalmente quando ela é gratificante a vários níveis, nomeadamente sexual, parece que tudo corre bem na vida das pessoas. Isso não é magia. Quer dizer, não é magia. Não é por artes de magia. É porque realmente cria um campo mais harmónico em que tudo passa a correr melhor. Se nós tivermos a consciência e soubermos como é que isso se faz, imaginem o que nós podemos criar na nossa vida. Não é? E imaginem, por outro lado, a poluição que é nós deitarmos com uma pessoa absolutamente desarmonizada energeticamente. Não é? Grande atração sexual. Ele ou ela estão feitos num 8. Deprimidos, contrariados, irritados, angustiados, estressados, frustrados. E acham, deixa-me cá, eu aqui porque eu de seguida de certeza que me sinto melhor. Não é aquela história do antidepressivo ser uma boa queca. É muito comum, não é? Não sei, eu conheço bastantes pessoas que praticam o sexo nessa hora. Estou-me a sentir tão mal. Deixa cá resolver isto. Estou muito melhor. Isso, para quem eventualmente esteja bem, se envolva numa relação sexual com essa pessoa, sai de lá pior. Porquê? Porque numa relação sexual os campos energéticos misturam-se. Isto não é estanque. Tem consequências. Bom. E quanto mais consciência nós temos, mais somos capazes de gerir essa dimensão, de ser um critério energético ou vibracional a estruturar a nossa sexualidade e o nosso erotismo, mais do que o impulso dos desejos, exclusivamente, ou mais do que a apreciação física ou estética ou cultural do outro. Nós podemos imprimir outro critério. E o homem novo imprime esse outro critério. Consegue sempre? Não. É uma aprendizagem. Começa a ver logo os resultados. Começa, garanto-vos que sim. O que é que acontece? Super orgasmos. Será que vos convence se disser assim? Mas é verdade. É verdade? E mais, Ana? Um bem-estar diário muito superior. E mais? Grande vitalidade. E mais? Um sentimento de estar aqui mais na Terra sem perder a conexão ao nosso centro, ao nosso espírito. E, portanto, mais confiança na nossa capacidade de criar realidade. E mais? Uma maior conexão com o outro. Principalmente se o outro então for consciente disto, tanto melhor. Mas mesmo que não seja. E mais uma série de coisas que eu agora não vou contar, porque vão às vossas perguntas. Ora bem, este papel tem duas perguntas. A primeira, penso que já falámos, embora se calhar é a oportunidade para eu dar uma frase sintética.
Para que serve a energia sexual? Contribuir para a evolução e expansão da vida. Criando realidade. Dando gozo. E a outra é outros de hoje. Porquê é que os homens têm medo ou pudor que o seu corpo seja penetrado durante o sexo? Bem, eu não consigo perceber se a pergunta se relaciona a ser penetrado por outro homem ou se relaciona com aquilo que as mulheres também podem fazer, que são as massagens de próstata, com as mãos, evidentemente. Não vamos falar de acessórios nesta palestra, está bem? Porque me parece que é, francamente, pode ser importante para desbloquear algumas tensões, ou seja o que for, nas pessoas. Enfim, estou a dar de barato que possa ser importante, quer dizer, estou a admitir que se existem, é um ter uma utilidade. Para mim, não faz absolutamente sentido nenhum. E, para além daquilo que já nascemos, como seja a imaginação e um corpo com muitas valências, se nós conseguirmos saber para que é que serve tudo aquilo que o nosso corpo já tem e mais aquilo que a nossa mente é capaz de criar e o nosso coração de sentir, não há boneco ou isso não se chama boneco, chama-se quê? Gadgets? Não, chama-se... Nossa, como é que se chama os brinquedos? Brinquedos sexuais. Não há brinquedos sexuais que lhes cheguem aos calcanhares. Portanto, eu excluo daqui a cena dos pênis artificiais e dos cintos com aquelas coisas todas. Eu conheço bués. Bom, mas portanto vou-me reservar àquilo que Deus nos deu. Corpo, mente, coração e espírito. Esta pergunta levanta-me duas questões e vou já responder por aquela que é mais difícil para mim de dizer. Que é, a nível energético e a nível mental, para mim a homossexualidade é algo absolutamente lícito, não só evidentemente lícito, a nível de tendência sexual, porque eu não acho que haja opções sexuais, acho que há tendências, e, portanto aí não tenho nada a comentar. Consigo muito facilmente perceber até a razão que para mim faz sentido da existência, que tem a ver com a memória de uma polaridade masculina ou feminina ao longo de várias encarnações, muito presente, e nesta encarnação ter sido parar um corpo diferente daquele que estávamos tão sintonizados pela nossa memória até celular, que tínhamos dificuldade em assumi-lo naquilo que fisionomicamente até suscita ser a sua atividade sexual primordial. Consigo perceber isso, consigo perceber que todos nós, consigo perceber, e eu sou prova disso, por exemplo, eu tenho um corpo e uma sensibilidade sexual, física, absolutamente feminina, ou seja, sou absolutamente heterossexual, até porque experimentei o oposto, quer dizer, há outras versões e não me tocam absolutamente, fisicamente, mas a minha psique é bissexual. Ou seja, eu posso olhar para uma imagem do corpo de uma mulher e pontualmente excitar-me. E, no entanto, não passaria pela cabeça ir para a cama com ela, porque não é de todo o meu registro. Porque, fisicamente, eu tenho prazer com o sexo masculino. Mas não é impossível, nem é condenável, que um ser de um determinado sexo tenha uma dominante psíquica, como eu comentei há pouco, a minha dominante psíquica é masculina. E, portanto, o meu imaginário é passível de ser habitado por aquilo que é o que corresponde diretamente à minha atração física, que são homens, como, pontualmente, pode acontecer ser mulheres. Eu vivo isso diretamente na relação com o meu corpo. Essa psique masculina que eu tenho, estou a falar de mim, que é para vocês não terem pudor em irem para casa pensar nas vossas psíquicas. A relação que eu possa ter comigo ao espelho é também, se calhar, acrescidamente mais erótica, porque a minha psique masculina acha piada ao gira que fisicamente eu possa ser. Ou melhor dizendo, ao boa que fisicamente eu possa ser. E mais, todas as boas aqui presentes, se tiverem uma componente psíquica
masculina não é só uma questão de amor próprio. É que aquilo bate eroticamente. Portanto, esta plasticidade responsável, isto que eu estou a dizer implica autorresponsabilidade. Implica saber que assim é, agradecer por assim ser e viver em paz e até em grande harmonia com o facto de ser assim. Há mulheres que têm uma psique absolutamente feminina, olham para outras e dizem, epá, aquilo não me bate nada. E eu conheço homens muito másculos que têm uma sensibilidade nos mamilos que eu, que sou mulher, consta que bastante, não tenho. Não é taxativo. Portanto, a homossexualidade para mim é fácil e absolutamente, independentemente de ser à luz da liberdade pessoal, o que para mim é absolutamente essencial, valide eu ou não, esteja eu de acordo ou não, por exemplo, as práticas sadomasoca a mim não me dizem nada a nenhum nível. E pelo contrário, se houver aqui alguma pergunta sobre isso, eu lá terei que dizer o que acho. E não é simpático, o que eu acho. Mas não é o caso com a homossexualidade. A homossexualidade prende-se claramente com a questão da energia masculina e feminina. E com o equilíbrio, tal como a heterossexualidade. Não é? Portanto, este ser aqui, aquela famosa história do yin e do yang, todos temos. Eu tenho um conjunto de encarnações que se calhar potenciaram mais um destes lados. E justamente porque cada encarnação tem como objetivo o equilíbrio geral entre todas elas de uma determinada complexidade energética e eu encarno do sexo oposto. Epá, eu não sei muito bem o que eu quero fazer com isto. E, portanto, é natural. Portanto, há uma sexualidade, sim, pacífico. A questão da vergonha, a questão dos homens se sentirem mal, quando têm medo ou pudor que o seu corpo seja penetrado durante o sexo. Eu respondo a isto muito simplesmente e honestamente com duas respostas. Primeiro, evidentemente que os padrões e a formatação achincalham brutalmente, ou achincalhavam, felizmente isso já está a ser ultrapassado, os homens serem penetrados. Portanto, o facto de serem penetrados era altamente desvalorizador para a essência da sua masculinidade, não é? Aliás, faz parte de rituais de humilhação ainda hoje em dia, como por exemplo a praxe, enrabar os colegas que não querem porque não gostam. E isso é altamente humilhante. E portanto, é humilhante porque está associado a valores morais que determinaram isso como humilhante. E à luz da nossa herança, da nossa memória celular e do nosso inconsciente coletivo, isso é tido como humilhante e, portanto, é vergonhoso e, portanto, eles sentem-se mal. Resposta psíquica. Resposta física. Porque dói, porra! Quando dói, dói. Para quem não dói, duvido que tenha medo de ser penetrado. A não ser que tenha um plano de padrão mental de tal forma castrante que tenha reserva psíquica em sentir-se penetrado porque se sente automaticamente diminuído na sua masculinidade, como eu disse há pouco. Mas admitindo um ser com uma mente mais liberta, não estou a dizer que liberto não é igual a melhor e também não é igual a libertino, é só igual a um estado diferente, ok? Uma mente mais liberta de crenças herdadas de uma história civilizacional, pronto, que é para ser claro, e que portanto não tem juízo de valor sobre a cena, nem sim, nem não, let it be. Se tem pudor ou medo de ser penetrado, eu diria que se calhar não é nem pudor nem medo, se calhar é pura e simplesmente não quer. Não quer porque não gosta, não quer porque dói, não quer porque tem direito a não querer, acabou. Não é sempre medo ou pudor, às vezes é pura e simplesmente não querer. É autorrespeito. Agora, bem, eu não sou homem, mas enfim, tento estar aqui para além do meu sexo e como pessoa. Sexo muito bom. Com que frequência? Bem, a frequência tem exatamente nada a ver com sexo bom. Ou seja, não é por se praticar muito sexo que ele fica melhor, nem é por se praticar muito que ele perde o interesse. Depende das pessoas.
e sexo muito bom. Depende do que é que se quer dizer com muito bom, mas eu consigo perceber esta pergunta. Eu diria que, em contrapartida, e para além do que eu disse para trás, consigo reconhecer que é importante uma disponibilidade sexual para que o sexo seja bom. E muitas vezes, quando não há sexo de todo, essa fogueira parece que se apaga. Até pode ser por uma boa causa. Por exemplo, quando se está muito investido num projeto criativo, que tem que se dar todo o gás. By the way, a energia sexual é criativa. Os artistas e os criadores que estão absolutamente envolvidos, e não só, pessoas que estejam absolutamente envolvidos no desenvolvimento de um projeto, ou numa intenção, ou num ideal, projetam a sua energia sexual nisso. E muitas vezes está o parceiro, knock, 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 querida, ou querido, ou whatever, não sei o quê. Epá, nem penses, estou a escrever. Ou nem penses, estou a pensar, ou nem penses, estou a compor, ou nem penses, estou a pensar neste ideal, ou a pensar neste projeto. Portanto, estes dois chakras dão power àquilo que possa ser prioritário na dinâmica psíquica daquele indivíduo. Se é um projeto ou uma criação, é um projeto e uma criação. E o parceiro do lado, como eu às vezes digo, com um amigo meu que também tem o mesmo padrão, eu tenho este padrão e há um amigo meu que também tem. Ou seja, quando estou a criar, é muito difícil estar disponível sexualmente. Pronto, a bem da relação até me reposiciono, às vezes. Mas confesso que é preciso uma atitude consciente nesse sentido. Pronto, ok. Isto são os artistas. Agora, todos nós podemos ter períodos em que estamos menos disponíveis sexualmente, por razões hormonais, biológicas, neuronais, do stress, que é exatamente o maior veneno para a disponibilidade sexual, é stress, e portanto podemos estar menos disponíveis sexualmente. E também podemos ter uma determinada configuração de sermos pessoas mais assexuadas. Em termos astrológicos, por exemplo, é fácil ver isso. Há pessoas que têm uma presença sexual forte no seu mapa, e outras que não têm uma presença tão forte dessa energia. Todos temos essa energia sexual, mas há pessoas para quem é mais essencial ser vivido ou não. De qualquer forma, sexo muito bom com frequência implica disponibilidade sexual, o que implica de alguma forma sentir o seu corpo. E quando os criadores e os artistas ou pessoas assexuadas estão muito tempo sem viverem sexualmente algo de gratificante, porque não sentem sequer o impulso de ir procurar, porque lá está, estão focados noutra cena, podem fechar. E ao fechar, aquilo não calcifica. Mas a sensação interna é que calcifica. Ou seja, deixa de ficar sensível. E depois pode demorar um bocadinho até voltar a ficar sensível. E isso é natural. E pode implicar conscientemente querer abrir de novo essa porta. Como se tivéssemos fechado uma determinada porta temporariamente e desviado a energia toda para o outro lado, aquela porta ficou ali um bocado emperrada. E para voltar a estar disponível, às vezes é preciso conscientemente querer abrir aquela porta de uma forma amorosa. Se calhar consigo próprio, numa primeira fase, começar a sentir o seu corpo, etc. Para voltar a... Hello, isto existe, espera aí, eu tenho zonas erógenas, tenho corpo... Não estou nada aqui, mas deixa-me cá acordar-me para esta possibilidade. Bom, portanto, ao não haver frequência sexual, evidentemente que pode haver essa dinâmica de a pessoa fechar essa porta e depois, portanto, demorar mais tempo a abri-la ou se a forçar, o sexo não ser lá muito bom. E muitos casais vivem fechados sexualmente, têm sexo por conveniência, só para que um deles minimamente fique satisfeito, e ter sexo por conveniência só para satisfazer o outro não é igual a abrir a porta. É igual a uma ginástica, aliás, com um grau de autoviolência razoável. O sexo muito bom implica disponibilidade das duas partes. Implica, a meu ver, conexão amorosa. Eu consigo imaginar altas quecas, mas não consigo imaginar sexo muito bom, na sua plenitude, sem amor. Portanto, para mim, e sou eu que estou na Berlinda a responder, sexo muito bom implica conexão amorosa. Se souber o que é que se quer do sexo, é importante. A autoconsciencialização do sexo é importante. A pessoa pode amar muito alguém, depois vai para a cama e ele toca-lhe exatamente nos sítios onde não sente nada, o ritmo é completamente ao contrário, os orgasmos não são síncronos,
não há troca de olhar, os timings são completamente diferentes, até a porcaria da pressão dos dedos é exatamente errada e o cheiro é uma chatice. E esse conjunto de coisas que pode acontecer, e a pessoa pode estar muito apaixonada e aquilo não é sexo muito bom. Portanto, sexo muito bom parte por uma autoconsciencialização da sua sensibilidade sexual, uma abertura para partilhar com o outro aquilo que a ele lhe toca, uma disponibilidade para querer saber do outro o que a ele lhe toca e estar envolvido nesse ato sexual e amoroso com a disponibilidade como se estivessem a criar um mundo magnífico pela união do melhor de cada um. E se conseguir pôr de lado as baias do que está certo e está errado e das referências, lá está, das tais heranças, e houver uma libertação do corpo e uma comunhão dos corpos energéticos, do coração principalmente, mas também de todos os outros subtis, e houver esse envolvimento subliminar quando às vezes nós nos esquecemos de quem somos, quando nós nos esquecemos do nosso corpo, ali já não há cá mais diferença entre o braço dele ou dela, e isso une, mistura, funde aqueles dois seres a muitíssimos planos. Se houver uma consciência espiritual, então é magnífico. Com que frequência é que isto que eu acabei de dizer se vive? Não sei, mas sei que vale a pena viver, nem que seja muito espaçadamente. Portanto, bom sexo é às vezes que acontecer. E basta. Frequência é uma unidade temporal linear, aliás já desatualizada neste momento, queridos amigos, porque estamos no momento em que o tempo linear deixou de existir. Logo, as realidades são concomitantes. E vou parar por aqui. Não há frequência para sexo muito bom. Sexo muito bom é quando estão reunidas as condições para que ele aconteça. E, mais, pode acontecer com a bênção imprevista de Deus, em que transforma uma situação absolutamente banal ou até improvável numa experiência de êxtase profundo a nível sexual, amoroso e espiritual. Isso não tem tempo, não é contabilizável, e se uma pessoa viver isso uma vez na vida, é maravilhoso. Se souber como é que se vive mais vezes, tanto melhor. Ficar refém disto e querer viver todos os dias, não. É drenante da energia. Porque lá está, querer viver todos os dias sexo muito bom, é porque não há mais nada assim tão bom que foque aquela pessoa na existência. Isso significa uma dependência e aí deixa de ser bom. Continuando. Não tenho nada a perguntar de especial. Peço que responda a uma pergunta de que se lembra agora. Vale? Uau. Lindo! Sim. Pergunta. Eu pergunto e respondo, não é? Pergunta. Existe sexo em todos os planos ou é só no plano tridimensional da Terra? Grande pergunta. Grande pergunta. Existe união de polaridades em todos os planos. Portanto, existe o orgasmo da união dessas polaridades em todos os planos. Todos os planos relacionados com a existência de seres. Não estou a falar depois no plano absoluto cósmico. Portanto, existe aquilo que nós podemos chamar a união sexual, mas não é a nível físico, não se chama sexual e é potenciado à 45ª potência, sem ter, no entanto, veículo físico ou o ato propriamente da penetração do que quer que seja de um corpo denso. No entanto, requer a disponibilidade de dois seres, ou mais, para se fundirem e para em conjunto criarem uma bolha de energia igual a plasma, que é o fruto
da unificação dos seus campos através daquele ritual, daquele momento, daquele orgasmo conjunto. Será que isso resulta em tormenta na Terra? Pois não Raios e sei. trovões. Isso é uma pergunta para colocar a Zeus, mais propriamente a Urano, Deus dos trovões. Eu teria uma amiga minha que por acaso responderia a esta pergunta, diria, sim, existe sexo em todas as dimensões porque sexo é parte integrante da vida. Porque para ela a energia sexual acompanha toda a existência desde o momento em que é manifestada até à sua intenção primordial. Pronto, e depois ela desenvolve isto, evidentemente, com uma sustentação mais sofisticada e elaborada. Bem, mas como eu não sou ela, e como não chamo sexo a partir de determinado nível para cima, chamo outra coisa, porque sexo, para mim, implica algum índice de separação para que haja a possibilidade de união. E a partir de determinado nível, eu não vislumbro índices de separações entre energia masculina e feminina. Ou seja, o arquétipo do andrógeno, da nossa fonte, existe presente ao longo de toda a cadeia de criação, até ao momento em que cinde para nós existirmos. Portanto, andando ao contrário, nós podemos constatar aqui a separação ao nível do masculino e feminino nos corpos. Na quarta dimensão podemos constatar ao nível da polaridade das energias dominantes nos seres, mas vai-se cada vez mais reduzindo e a partir de determinado nível, não sei como é que é, não me ponho a inventar. Mas, sim, existe aquilo que nós podemos chamar sexo enquanto momento de união de polaridades e de êxtase conjunto dessa unificação dos corpos, noutros planos que não só neste. E, by the way, ocorre-me dizer que, para baixo ao nível da escala evolutiva, embora isto não seja desvalorizador, eu vou dizer para baixo, animais, plantas, minerais, etc., não é? Embora somos todos seres vivos, só que eu não vou entrar nessa conversa do homem versus as rochas, não interessa. O que eu quero dizer é que não deixa de ser curioso que, e isso foi essa minha amiga que me disse, que é mestra nesta matéria, nos animais as fêmeas não têm orgasmos, só os machos é que têm. E mesmo as fêmeas golfinhas têm, então provavelmente será a exceção. Pronto, golfinhos são sirianos, mas isso é outra conversa. Os golfinhos têm uma atividade sexual bastante intensa, não é? Bom, são os seres especiais, e agora esta palestra não é sobre extraterrestres, portanto eu não posso continuar a falar de golfinhos. Mas segundo parece, atenção, eu estou a repetir aquilo que me disseram, não comprovei, ela disse-me, sabe suficientemente sobre a matéria para eu confiar nela, mas enfim, não sei. Mas de qualquer forma, para além disso, consta que o orgasmo dos machos animais, também sob uma escala infinitamente inferior àquilo que os homens, seres humanos, podem viver. É um bocadinho mais próximo dos choques elétricos, daqueles orgasmos de... Sabem quando... Bem, não sei se vocês todos têm uma sexualidade desenvolvida ou não, mas... whatever. Eu ia dizer, sabem quando vocês... Mas portanto, não pessoalizando, quando se começa a explorar o próprio corpo, isso tem aquelas primeiras masturbações, um bocado mesmo atabalhoadas, assim, mesmo uma coisa superficial, a única coisa que se sente são choques elétricos. Não sei se lembram. E parece que os animais só sentem mesmo choques elétricos e tal, excluindo uns que com certeza devem ser os meus queridos leões, devem gozar um bocadinho mais. Estou a brincar, não faço ideia quem são. Mas o orgasmo deles é inferior ao que os homens, seres humanos, vivem. E já que estou em orgasmos, não é? Pediram para fazer pergunta, pronto, eu acabo já com ela, terminando com os orgasmos. Já que estou em orgasmos, gostava de dizer, não sei se todos vivem esta dimensão, mas se não viverem, aconselho-vos a estarem disponíveis, porque existe, que os super-orgasmos existem não só nas mulheres como nos homens, ok? Super-orgasmos nas mulheres que se relacionam com os múltiplos orgasmos que para elas são relativamente fáceis de ter, e com aquilo que se chama squirting em inglês, que em português não tem nome que eu saiba, e que é um determinado tipo de orgasmo que, para além de ser encenado e explorado ao limite e disparatadamente nos filmes porno, que eu nunca vi, mas que já vi filmes porno, nunca vi isto que eu vou dizer, mas sei que existem, porque a polémica à volta do squirting é grande, e portanto, isso é aquela coisa que nos filmes porno parece que sai um rio de dentro da rapariga e isso só pode ser encenado e tal.
imagino que seja encenado, não é exatamente o rio, mas que é uma quantidade monumental comparada ao habitual de um determinado líquido, que aliás parece água, que é formado automaticamente por umas determinadas glândulas que o gera, o que é extraordinário, que resulta de um determinado tipo de orgasmo feminino que não tem nada a ver com o outro tipo de orgasmo. Nada, zero, zero. Por mais genial que seja o outro tipo de orgasmo, é um registro. O orgasmo, o super-orgasmo das mulheres, que se chama squirting, é outro registro. Pode não ser melhor nem pior. É outro registro. Sobrepor os dois, it's the big deal. Existe, é possível. Para os homens, existe e é possível orgasmos múltiplos. Existe e é possível ter orgasmos e não ter quebra de direção e continuar. Existe e é possível ter orgasmos pelo corpo todo. E não só localizadamente, como é tradicional pensar que os homens têm ali um aparelho que é feito todo relacionado com tudo o resto, aquilo vem-se, acabou, fechou a loja. Não é real. Eles também podem acumular, ou seja, eles também podem ir de planalto em planalto, as mulheres presentes saberão o que eu estou a falar, com facilidade, não é? Esta escala crescente de sucessivos planaltos que nós podemos com maior facilidade viver, eles também podem, e podem vivê-lo em todo o corpo. Evidentemente que também tem a sensibilidade do ponto G no seu perineu, e depois tem outra sensibilidade na próstata, e depois tem outra sensibilidade no prepúcio. Portanto, eles também são complexos no sentido positivo das possibilidades de desenvolvimento grande que os homens têm ao nível da expansão do seu potencial orgástico, tal como as mulheres também têm. E isto não é só uma cena física. Isto abre determinados canais e determinados portais de consciência, principalmente se for vivido tendo isso em consideração, ok? Porque senão é tipo um fogo de artifício que acontece uma vez, o outro fica surpreso. Ah, que rio é esse? Porquê que tu paras? Portanto, aí é claramente uma cena básica. Mas se vivermos tudo isto como uma escala crescente de possibilidades orgásmicas físicas, a partir de cujos patamares daí para cima deixa de ser físico e passa a ser de outros registros, mas é cada vez mais intenso. E isto também existe noutras dimensões, ou seja, os orgasmos intensos, não a dimensão física que eu acabei de falar. Foi só um pequeno à parte, porque a questão dos orgasmos e o papel que têm na vida de cada um é extraordinariamente importante e não foi a pergunta que ninguém colocou, mas eu aproveitei para meter a deixa. O autoerotismo é muito criticado pela sociedade. Porquê essa carga negativa? Exatamente pela mesma razão que nos confundiram com a questão do amor próprio ser egoísta. Ou seja, autoerotismo é sinal de convencimento. Convencida. Pensas que és boa? Aquele tipo de coisas mesmo brejeira. O amor próprio é sinal de autocentragem. A autovalorização é sinal de vaidade. O autorrespeito é sinal de egoísmo. Portanto, autorrespeito, sinal de egoísmo. Autovalorização, sinal de vaidade. Amor próprio, sinal de arrogância, egoísmo. Ensinaram-nos basicamente tudo aquilo que é dar-nos a nós próprios aquilo que temos de bom a dar aos outros e a nós, que o facto de nos darmos a nós próprios tornava-nos egoístas, autocentrados, egocêntricos e, portanto, desvalorizou-se altamente o autoerotismo como sendo uma prática vazia, autocentrada e que denotaria de imediato é uma pessoa que não está disponível para a partida com o outro. Pressupõe esse tipo de julgamento. Também é muito criticada pela sociedade porque o autoerotismo, quando patológico, fecha o ser numa prática esvaziada do seu significado. Por exemplo, há pessoas que usam a masturbação de um modo patológico, quase mecânico, compulsivo, obsessivo, e aí, evidentemente que não é benéfico para elas. Mas também há pessoas que são viciadas em sexo e que não é na masturbação e, portanto, estão sempre a ir em reuniões e coisas, e outras pessoas também são viciadas em sexo e não conseguem viver sem aquilo. Portanto, eu não diria que é o autoerotismo, eu diria que é qualquer dependência que possa ocorrer a nível erótico e a nível sexual é negativa nos seus resultados, porque produz resultados patológicos e desequilibrantes. Agora, o autoerotismo ser criticado pela sociedade
perdoa-me, mas tem tudo a ver com aquilo que nos ensinam desde pequeninos, que a masturbação é feio. Sim. Não é? Que a masturbação é feio, de que o corpo não é para mostrar, de que nem sequer é para olhar, que muito menos para gostar, e portanto é mais uma maneira de nos venderem, com todas as boas intenções que isso possa ter tido alguns no tempo, mas eu confesso que recorrentemente digo esta expressão, de nos venderem, porque eu sou uma revolucionária encapotada, de nos venderem a ideia de que nada deve ser para nós e tudo deve ser para os outros, porque se for para nós, somos maus e feios. E eu estou numa cruzada do inverso. No entanto, a autocentragem, que é fruto de um ego mal formado, é prejudicial. Um ego bem formado integra com facilidade, e falando dentro do tema que estamos a falar, uma boa masturbação e uma boa disponibilidade de experiência sexual com outra. Integra com facilidade uma apreciação erótica de si próprio, do seu dia-a-dia, das coisas que toca, que sente, que cria, que vê, que imagina, que interage, que reconhece em si e à sua volta, tal como se disponibiliza para dar tudo isso na relação com o outro, ou até com os outros, ou até com a sua arte. Portanto, o dogma moral, para mim, é claramente posto para baixo e eu prefiro elevar ao pódio do critério a ética pessoal. A ética pessoal significa o que for melhor para mim e para o outro. Ética pessoal significa é válido até ao ponto de não infringir sofrimento. A si e ao outro. É válido enquanto for fiel à essência do ser. E, portanto, ao serviço do amor que nos banha a todos, sempre. O autoerotismo ser criticado é um contrassenso em relação ao amor que nos banha sempre. O que eu disse, eu tenho consciência de que é contradito por algumas correntes, inclusive de prática espiritual, que acham a masturbação uma prática esvaziante do potencial de vida criativo do ser humano, particularmente do homem, não é? Por exemplo, mas que não se circunscreve à masturbação. Por exemplo, o taoísmo tem uma visão de que o homem tem X sêmen, X quantidade de sêmen ao início da vida e cada vez que tem uma ejaculação vai gastando. E, portanto, que vai espalhando, vai dispersando, vai desperdiçando a sua energia sexual em ejaculações gratuitas. E, portanto, por exemplo, no taoísmo existe um ensinamento de prática sexual de orgasmo masculino sem ejaculação. Portanto, parece que é um fenómeno que se sente de uma forma muito particular e boa. Eu desconheço. Mas, independentemente do prazer que dá, existem abordagens que consideram que há uma determinada disponibilidade de sêmen, uma determinada disponibilidade de energia sexual e que o gastá-la, e principalmente gastá-la em masturbação ou com outro tipo de atos sexuais, no caso taoísta é claramente a cópula incluída, que gasta. Eu, como partilho da ideia, junto com outras tantas, muitas pessoas, graças a Deus, de que uma das características da vida é a abundância, o jorrar abundância continuamente, eu não partilho da quantidade limite do que quer que seja que nós tenhamos. Nem de neurónios, nem de sêmen, zero. Isso para mim não existe. Somos infinitos, tanto quanto nos soubermos sintonizar com a nossa essência e nos soubermos recriar a cada instante. Bem, homossexualidade, pecado ou processo evolutivo, olha, já foi. Pecado não, pronto. O pecado eu espero que tenha ficado claro aqui. E com todo o amor o digo, eu sei que... Eu sei, mas tenho que ser fiel a mim próprio, eu lamento. Não há pecado. É uma invenção. E portanto não há pecado, portanto a sexualidade também não é pecado, evidentemente, inerentemente. O que há
é harmonia ou não harmonia com a essência, com o potencial, com a intenção amorosa e criativa que subjaz a toda a existência. Desculpe, mas a homossexualidade não é criativa. Não é criativa no sentido de procriação, que não cria bebés. Não criam. Criam. Porque aquilo que nós mais criamos no ato sexual não são bebés. O que nós mais criamos no ato sexual é a realidade, é energia. Imagine, tem uma reunião qualquer marcada. Antes de ter tido um momento glorioso de unificação sublime com o ser que amo sexualmente, ou tem aquela reunião marcada depois. E aquela reunião é desafiante. E eu tenho que estar no meu melhor. Para muitas pessoas, obtêm melhores resultados da reunião se ela for depois. Porque vão muito mais abertos, expansivos, harmonizados e, portanto, criam uma melhor realidade porque estão num melhor estado. Então, e não tem mais energia se for antes? Uh, Não depende- tem mais energia. Depende das pessoas, há pessoas. Depende das pessoas e depende do ato sexual, por exemplo. Fisiologicamente. Fisiologicamente é igual energeticamente. Se eu estiver num ato sexual contrariada, eu termino com menos energia. Taxativo. Se eu estiver num ato sexual colaborante, eu tanto posso terminar com mais ou menos energia, dependendo do sinal de interação energética entre aquelas duas pessoas. No exemplo que eu estava a dar há pouco, se nós nos deitamos com alguém que esteja perturbado ou desequilibrado e não nos damos conscientemente, protegendo o nosso campo energético e sabendo que amamos-lo muito e ele está mal, mas espera aí, então deixa-me cá, mas é proteger o meu campo para me permitir esta interação sem levar com as consequências do mal que ele está. E se nós não estamos conscientemente protegidos no sentido de sermos responsáveis pelo nosso campo, e se nos misturamos ali com ele à toa, nós saímos desvitalizados. É fácil sair desvitalizado por haver uma interação menos compatível com o outro. Depois, há pessoas que são diferentes a nível do seu metabolismo por si só. Há pessoas que ficam sempre com mais energia depois de uma relação sexual e há pessoas que ficam sempre QO depois de uma relação sexual. Esse QO pode não significar ficar com menos energia. Pode significar ficar com energia em níveis tão sublimes, ou seja, aquela famosa expressão grande pedra. Posso ficar com uma grande pedra depois de uma interação sexual maravilhosa. E, portanto, fica-se QO com uma grande pedra a olhar para o céu e a última coisa que eu quero é ir para uma reunião. Mas isso não é ficar com menos energia, isso é ficar com a energia subtilizada a um nível não compatível com o raio da reunião. Quando se tem um momento de êxtase espiritual e a seguir se tem uma reunião, também é preciso ter uma interface razoável para conseguir ir ao nível da dita da reunião. Portanto, isso não significa menos energia, significa noutro estádio energético, que é diferente. Viver de uma forma harmoniosa, saudável e de alguma maneira atual, do meu ponto de vista, a sexualidade e o erotismo, implica viver com a integridade psíquica possível, estando atenta a ela na nossa forma de viver, assumir a autorresponsabilidade do que somos e daquilo que damos ao outro, porque atenção, quando nós misturamos com o outro, é tudo o que somos que vai para o lado de lá. Isso é importante ter em conta. E também procurarmos o ponto de equilíbrio na dádiva, de forma a podermos viver esse gozo, essa união, essa fusão, essa transcendência, de uma forma generosa, ao serviço de mais do que só nós, criando vida no processo, usando a energia sexual para propósitos elevados. Portanto, integridade psíquica, autorresponsabilização, propósitos elevados. É um propósito elevado ter um mega gozo num ato sexual? É, mas não chega, é um elevadinho. Há mais. E como ela é mágica, no sentido elevado do termo, ela pode mudar muito. Pode mudar o mundo. Pode contribuir para mudar o mundo.
os homossexuais, os heterossexuais, os bissexuais, os assexuais, que também existem pessoas sem drive sexual, embora não vamos entrar nisso agora, os celibatários por opção, portanto, os que se propõem transcender o impulso instintivo e canalizar a energia sexual para outros propósitos, e tudo mais aquilo que eu me esteja a esquecer, todos criam, através da energia sexual, realidade. Todos. Uns porque a subtilizam, tipo Santa Teresa d'Ávila, não é? Erotismo sublimado. Criam uma dada realidade. As prostitutas sagradas da Grécia, da Mesopotâmia e não sei o quê, criavam outra. Os heterossexuais no encontro romântico, polar, homem-mulher, outra criam. Os homossexuais numa certa cumplicidade particular que não é igual à heterossexual, mas que também entre si tem polarização masculina-feminina. Eles têm, para as pessoas de fora pode não ser visível, mas um casal homossexual tem polarização energia feminina e mais, e troca. Isso cria uma dinâmica criativa, é um bocado redundante, mas bom. Agora, pergunta-me a minha opinião pessoal, eu prefiro a heterossexualidade. Porque significa que todos os campos estão a fazer a mesma coisa. É o ideal? Não sei. Porque a partir do momento em que eu sou chamada a responder se é o ideal ou não, eu passo para o papel de Deus. E isso eu não faço, não sou estúpida. Não sei se respondeu, mas resume-se ao sim, todos queríamos. Está aqui o coração, está ali uma coisa. A ausência de sexo reforça-nos se toda a realidade sexual do indivíduo for vivida de um modo consciente e, portanto, autorresponsável. Nós podemos fazer com essa energia aquilo que fazemos com todas as outras. Ou que, se não fazemos, temos a possibilidade de vir a aprender. Sabemos quando estamos a gastar-nos em excesso num determinado campo, como pode ser o caso sexual. Sabemos quando estamos a gastar-nos em excesso no desporto, quando começamos a sentir que o nosso corpo já está para lá do nosso limite. Também sabemos sexualmente quando começamos a enfraquecer-nos dessa energia e estamos basicamente a desperdiçar um recurso. Somos responsáveis por o gerir. Não que ele tenha fim, porque ele não tem fim, mas a nossa capacidade de o viver é limitada. Nós estamos justamente a aprender a transcender limites. Portanto, é importante gerir a energia sexual, sim. Esta pergunta eu não percebo bem a letra. Criação sem erotismo, sexo, amor é criação. Bom, tudo é criação. O facto de existirmos é um ato criativo. Não consigo imaginar criação sem erotismo, mesmo que tenha que fazer um grande desvio para dizer isto, porque há imensas criações que são, aparentemente, só do âmbito mental, não é? Por exemplo. Mas a razão porque eu ouso associá-los é porque, para criar algo, é preciso uma pessoa amar aquilo que está a fazer. Não se consegue criar sem amar. Não se consegue criar sem haver esse investimento amoroso. Criação implica sempre uma validação e valorização do que se está a fazer. Mesmo que seja uma valorização e validação mental. Se eu estiver a fazer uma explanação técnica de qualquer coisa, e se eu estiver a fazer por frete, estou a cumprir uma tarefa. Mas se eu estiver envolvido nessa explanação técnica, estiver a ter gozo com isso e estiver a dar o meu melhor e estiver empenhada nesse processo, eu estou a valorizar esse processo. E ao estar a valorizar esse processo, estou a criar. Estou a conseguir apresentar aquele complexo técnico, seja ele qual for, com o melhor de mim próprio. E isso implica valorizá-lo. E ao valorizá-lo há um certo prazer intrínseco. E ao haver um certo prazer intrínseco, há potencialmente um certo erotismo. Erotismo no sentido de eros ser a valorização, a validação, o amor, a paixão que se possa ter por algo e o prazer e o gozo que se extrai nisso. Isso pode ser um objeto mental, pode ser uma técnica, pode ser um objeto físico, pode ser uma equação matemática, pode ser uma viagem astronómica, pode ser o que for, é sempre uma criação e a dar gozo, a dar prazer e a potenciar o investimento e o empenho do ser, seja ele quem for,
é sempre erótico de alguma forma e tem sempre o amor envolvido. Claro que o sexo não tem. O sexo. Mas a energia sexual tem. Porque a energia sexual é a mesma do drive que nós temos em relação ao que é que seja. É um desejo. E, portanto, essa energia sexual também está presente em toda a criação, sim. Porque senão não tinha drive, não nascia. Portanto, é possível a criação sem erotismo, sem sexo e sem amor, levando à profundidade de cada uma destas palavras e com os minutos todos que eu gastei nesta resposta, resume exatamente aquilo que seria o oposto do expectável. A resposta é sim. É. Porque é o sexo imprescindível? E outra pergunta, porque se tem orgasmos sem estar a fazer sexo? Ui! Porque é o sexo imprescindível? Não é. Há pessoas que, como eu disse, não têm pulsão sexual significativa. Não quer dizer que não tenham pulsão erótica. Porque o erotismo está ligado à vida e ao criar vida e ao ter prazer com a vida e com a conexão E a fantasia. e fusão com os outros, e isso inclui a fantasia, a imaginação, a estética, tudo isso. Claro, também inclui a atração física e carnal, mas não depende dessa atração física e carnal. Portanto, o erotismo existe para além e independentemente dessa atração física e carnal. Há pessoas que optam pelo celibato, pela castidade, de uma forma saudável. Há muitas que não. Que fica a grande confusão, não é? Mas há outras que sim. Porquê? Justamente porque abordam a questão da energia sexual como sendo um potencial energético que pode e deve, mesmo para quem tenha vivência sexual, ser posto ao serviço da ascese, ou seja, da conexão com o seu ser supremo. E, portanto, nós vivemos num momento extraordinário em que podemos ter gozo e ascender ao mesmo tempo, o que é uma coisa que, aliás, os radicais acham terrível que alguém possa dizer, mas eu partilho disso. Nós podemos ascender e trabalharmos no sentido da nossa plenitude e, ao mesmo tempo, termos prazer com isso. É o que eu acredito. Portanto, sim, a sexualidade é compatível com a ascese. Mas a não sexualidade também é compatível com a não vivência da sexualidade no sentido físico, também é compatível com a ascese, se for feita do modo inteiro. Ou seja, se a pessoa, como por exemplo o caso da Santa Teresa que eu dei, pegar na sua energia sexual, e no caso dela numa relação erótica, e a doar, a entregar, a canalizar, a trabalhar ao serviço de um ideal, ou, no caso da Teresa, devocionalmente ao serviço do Mestre, que no caso dela era Jesus Cristo. Não é? É possível viver sem prática sexual. No entanto, todos temos energia sexual. Essa energia sexual pode ser aplicada na criatividade ou noutros campos e pode ser sublimada como forma de doação. Por exemplo, as prostitutas sagradas trabalhavam muito mais, também faziam toda a instrução sexual, mas também a faziam energeticamente. Geriam a sua energia sexual de forma a não terem absolutamente nenhum prazer, a estarem na maior neutralidade no cumprimento da sua função de sacerdotisas. E, portanto, eram castas. A vivência física sexual é prescindível, é uma questão de opção e também uma questão de perfil. Há que sermos muito honestos com o nosso perfil. E isso há que respeitar. Porque se tem orgasmos sem estar a fazer sexo? Porque basicamente o orgasmo não é o resultado do sexo. O orgasmo é um fenómeno cósmico. É a fusão decorrente da união de energias complementares e que se ampliam, se potenciam nesse contacto de forma a criar um campo uno e unificado da energia mais sublime que aqueles dois seres são capazes de criar. Podem ser duas pessoas, podem ser dois planetas, podem ser dois sistemas solares, podem ser duas galáxias. O Big Bang é um mega orgasmo cósmico. Os nossos orgasmos são Big Bangs, mais pequeninos. Mas lá está, porque há uma escala de potência nos Big Bangs, por isso é que nós podemos criar orgasmos cada vez maiores, não é? Porque sejamos
deuses, está ao nosso alcance. Não, isto faz parte da vida. Sexo versus amor, sexo versus desamor. Ambas as situações nutrem a experiência da alma. Merece uma resposta longa, mas eu vou dar uma resposta curta. Tudo nutre a experiência. Sem juízo de valor, tudo nutre a experiência. Se é preciso viver o desamor para encontrar o amor, isso nutre a experiência. E, portanto, sim, tudo nutre a experiência. Se a expressão fosse expande a alma, potencia a presença da alma, em vez de nutre a experiência da alma, eu diria não. Só o amor expande e potencia a experiência da alma. E, portanto, o desamor não expande e potencia a experiência da alma. Mas, na aprendizagem que nós temos aqui a fazer, e basicamente evoluímos por contraste, muitas vezes é pela constatação do oposto, ou seja, daquilo que menos gostamos, que encontramos aquilo que gostamos e que apreciamos. Nesse sentido, tudo nutre a experiência da alma. Agora, há formas de experienciar mais simpáticas. Porque sexo com desamor, levado ao extremo, é das piores experiências que o ser humano pode viver, das mais violentas. Amor sem sexo. Claro que sim. Há relações de amor, e não só, há relações de amor profundo que não têm atividade sexual. Por opção ou por falta de atração direta. Eu posso amar muito um ser e não ter atração sexual por ele. Se nutrem a experiência da alma, sim, tudo nutre a experiência da alma, não quer dizer que tudo a amplia, mas tudo a nutre. Ciúme, apego, monogamia ou não? Qual a razão? Como transcender? Caramba! Mais 3 horas! Ciúme, apego, monogamia ou não? Qual a razão? Como transcender? Bom. Uma palestra sobre isso. Monogamia é como a homossexualidade. Como eu respondi para a homossexualidade, vale para a monogamia. Pode ser? Está respondido. Ciúme, apego. Ciúme e apego são sempre parentes da insegurança e da posse. E do jogo de poder. A pulsão de vida, a pulsão de morte, a violência versus a paz, o prazer versus a dor. Aquela história de se dizer se não tens ciúme é porque não amas de verdade, não é? Aquela coisa que nos venderam desde pequeninos, que é mais uma falácia. Ciúme e apego têm sempre a ver com posse. Nós partimos do princípio que podemos possuir alguém, é algo que racionalmente muitos de nós sabemos, mas depois emocionalmente temos dificuldade em viver. E portanto é lícito, não se pode dizer isso são apegos, deixa fluir, larga. É positivo se conseguirmos fazer isso, mas não é na direta. O ciúme e o apego liberam-se trabalhando o amor próprio, o autorrespeito. Trabalhando a noção de abundância na vida, em como não se possui nada definitivamente e não temos que nos apegar a nada, porque nada nos sai, nada nos é tirado, a não ser se estruturarmos a nossa visão, perspectiva do mundo enquanto tal, com essa possibilidade. Ou seja, o apego é fruto do medo de perder, e o medo de perder é fruto da crença de escassez, de carência. Se eu perco isto, não há melhor. Se eu perco isto, fico incompleto. E da separação? Se eu perco isto, separo, portanto, aquilo morre para mim. Quando, na verdade, nós temos acesso a tudo, evidentemente, dentro daquilo que conseguimos trabalharmos para vibrar em consonância com isso tudo. Isso é que é o trabalho da vida inteira. E não o conseguimos sempre. Mas é um trabalho sobre nós. Não é porque temos ou deixamos de ter o outro que estamos mais aptos ou não a criar o melhor para nós. Pelo contrário, muitas vezes quando nós nos apegamos a algo, e porque o apego não faz parte da energia base da vida, pelo contrário, o apego e o ciúme relacionam-se diretamente com thanatos, ou seja, levam à separação, à morte, à destruição. E por isso é que, como a vida é, pelo contrário, é criação
vida, união, muitas vezes ela troca-nos as voltas e tira-nos aquilo a que nós estamos apegados. Muitas vezes descobrimos depois do sofrimento e do trauma que não tínhamos qualquer razão para estar apegados. Para já, porque não somos rigorosamente donos de nada. Segundo, porque não somos menos se não tivermos aquilo que achamos que é nosso. Porque, na verdade, nunca nada é nosso. Portanto, como transcender ciúme, apego, portanto, como transcender posse, como transcender medo de não ter, como transcender o padrão de carência, como transcender o medo da escassez, como transcender o medo da separação, como transcender o medo da perda, como transcender o medo da morte, como transcender o medo da violência, o medo da dor, o medo da destruição, como, olha, seminários ongoing todos os dias a partir de agora. Porque esse é o trabalho também de uma vida. Mas há uma forma relativamente fácil de fazermos isso no dia a dia. Que é, sabendo que nada é nosso, e isso é bom meter na cabeça, não é, nem os filhos são nossos. Sabendo que nada é nosso. Acreditar plenamente que vivemos aquilo que é melhor para nós a cada instante. E que isso tem um sentido, tem uma razão. E depois, honestamente, é o trabalho de aprofundamento, de evolução pessoal, de desenvolvimento e de autoconhecimento para ir percebendo como é que as dinâmicas de cada um gerem isto. Porque há pessoas que vivem isto fortemente, pessoas com energia taurina, escorpiónica, em signos fixos, têm muita dificuldade em lidar com o ciúme e com o apego. Faz parte do padrão delas perceberem bem como é que se trabalha com aquele barro, digamos assim. E há outras pessoas com uma energia mais sagitariana ou mais geminiana, portanto mais aérea, mais mutável, que não têm ciúme. Eu nunca tive ciúme de ninguém. A pessoa fica assim, pronto, mas existem. E, portanto, nem todas as pessoas têm os mesmos desafios e não há receitas caseiras para todos. Pelo menos de mim não receberão isso. Ok? Vamos abreviar. Quando quiserem que eu pare, digam, mas eu, como sou muito rigorosa, não saio daqui até 2 papéis. Eu não sei como vocês me mandem calar. Xiii. Almas gêmeas caminham mais facilmente de Eros na direção da Gato? Resposta. Palestra número 8. Mas não obrigatoriamente. Muitas vezes é justamente com almas de famílias de almas diferentes, correspondentes a outra fonte monádica, mas almas essas que nos acompanharam com maior presença, insistência, frequência ao longo de várias vidas, que nós vamos justamente aprender a viver a ligação Eros-Agape. Porque, a meu ver, não se caminha de Eros para Agape. Integra-se Eros-Agape. E, by the way, integra-se o resto na nossa relação com a humanidade, não é? Mas falando enquanto casal, e por isso estão aqui estas setas, que isto corresponde à palestra anterior, o casal integra Filia, Eros e Agape na sua relação, e é saudável que o faça. Passar de Eros para Agape é uma subida de frequência e uma ampliação da capacidade de amar e da vibração nessa troca. Mas não é um sentido único, lá está, porque senão estaríamos, como eu aqui já hoje comentei, e se eu for violenta demais nesta minha convicção, não é violência, é assertividade, então senão estaríamos como algumas correntes espirituais que comentam que para poder haver uma evolução espiritual tem que se deixar os instintos de lado. Ou seja, caminhar para aqui e esquecer o resto. Isso para mim não me faz sentido internamente de todo. Faz-me sentido a síntese, a integração de Filia, Eros e Agape, que inclui os instintos, portanto, Eros para baixo, entre aspas, e Eros-Marte, não é? Vênus-Marte, incluindo tudo isto e levar a vivência destes campos a um nível, a uma oitava da espiral de uma frequência mais elevada, justamente por existir Agape, porque só
partir de determinado nível da espiral, só eros não vai, só filia não vai. É preciso injetar esta dimensão de amor incondicional e de consciência espiritual para passar a uma outra oitava. Mas passando a uma outra oitava não se deixa de lado o desejo, o amor sensual, os instintos bem integrados e servindo essa potência das SES, e não se deixa de baixo a filia, a amizade, a cumplicidade, isto tudo é integrado. Portanto, não no caminho de Eros para H, mas no sentido de integração de Eros com H. Almas gêmeas facilitam não particularmente. Às vezes podem ser almas que acompanham muitas encarnações e que não fazem parte da mesma família de almas. Porquê? Justamente por não fazendo parte da mesma família de almas, têm energias muito diferentes que às tantas podem ser as mais desafiantes para potenciar a evolução de cada um. Sim, isto é uma adivinha. Portanto, esta pessoa afirma, mas nas suas reticências, induz-me aqui um subtil, subliminar, ponto de interrogação que é: será? Sexo, prazer dos corpos; eros, prazer das mentes; criação, prazer supremo. Eu parto do princípio que isto são 3 afirmações e não concordo com nenhuma. Sexo não é só prazer dos corpos, como já vimos. Eros não é só prazer das mentes, por tudo o que já falámos, e mais porque, tendo a imaginação um papel essencial em Eros, porque tem, começamos a ter o coração muito ativo aqui. E, portanto, é um prazer cardíaco. Ou seja, é porque o coração está investido e valoriza, a mente contempla, disseca, analisa, percepciona, comunica, investiga, informa, recolhe a sua capacidade cognitiva, depois a seguir pode fazer uma síntese e depois pode ter acesso ao seu potencial intuitivo e até ao seu potencial criativo. Tudo bem. Mas se não houver o coração a validar, a dar calor ao que quer que seja, não há Eros. E, portanto, o Eros não é só o prazer das mentes. E depois, criação, prazer supremo. Pois, sexo, Eros, criação. Reportando ao título desta palestra. Bem, ok, Ana. Bem, a utilização da palavra criação no título desta palestra tinha mais a ver com o uso de Eros e da energia sexual também ao serviço da criação e não só de uma vivência de usufruto e de troca de prazer. Ok? Portanto, tinha a ver com a sua função, também como a sua função. Se a criação é o prazer supremo, é um dos, pelo menos, que me ocorre, e não vou pensar em mais. Agora. Não vou pensar em mais agora. Mas não concordo com a sexo, corpos só, não. Eros, mentes só, não. Prazer supremo, criação só, não. É possível amar sem sexo. Consigo, sei lá, traduzir esta frase como: é possível uma relação conjugal, um casal, sem sexo. Há muitos exemplos de que é possível. Se é a fórmula ideal, eu acho que isso é para cada um decidir. Agora, que é possível é. E sem sexo físico não quer dizer não haver magnetismo e não haver erotismo. Agora, em geral, se excluirmos essa área e estivermos a falar do amor, todos nós sabemos que sim, que é possível amar sem sexo muitas coisas, muita gente, muitos ideais, muitas coisas nem vi... Ser como a Madre Teresa de Calcutá. Muitas coisas não visíveis. Não é preciso ser como a Madre Teresa de Calcutá. Basta dissociar o amar do instinto. Agora, estamos quase. Como uma mulher pode atingir o orgasmo de forma fácil? Como é que uma mulher pode atingir o orgasmo? Aqui a revista Maria responde isso. Há mulheres para quem atingir o orgasmo é muito difícil. Realmente. Há pessoas, não é só mulheres, mas isso é mais fácil, é mais frequente nas mulheres do que nos homens, não é? É um dado terceiro. Não. Bem, é uma diferente. Mas acontece que muitas vezes não é uma questão de parceiro, muitas vezes é uma relação de si consigo própria, não é?
E, portanto, das duas uma, o orgasmo ou é fácil, na medida em que é automático e não coloca dificuldade, ou é difícil, e ao ser difícil, portanto, ao ser uma problemática, é para ser respeitada como tal e encarada com muita seriedade. Porque se houver stress associado ao problema, não há mais orgasmo para ninguém. Eu suponho que é mais fácil ela entrar num processo de se propor atingir o orgasmo sozinha primeiro do que com outra pessoa. Porque com outra pessoa, para já é preciso expor-se. Depois é preciso explicar ao outro aquilo que conhece do seu corpo erógeno. O que até pode não conhecer. Depois é preciso colocar-se numa situação de vulnerabilidade, de permitir que o outro eventualmente a explore e faça sentir. E num posterior risco de frustração se isso não acontecer. Há mulheres que fazem isso, têm dificuldade em atingir o orgasmo e, aliás, em casamentos, e chegam ao pé do marido e dizem: olha, eu já estou farta desta cena, não senti nada, portanto vamos clarificar a situação e bora lá fazer com o que eu sinta. É uma possibilidade. Mas, não havendo essa possibilidade, eu diria que o melhor é começar a sós por sentir o seu corpo. E sentir o seu corpo passa por se tocar e por explorar partes de si própria que possa ter vergonha em fazê-lo e por ir tocando em sítios proibidos, porque é isso que pode também estar na origem dessa dificuldade, e ver o que é que sente e dar-se tempo, sozinha, toma um banho, não toma um banho, respira, não respira, bem, relaxa, que é o essencial. Dizer: peraí, eu agora vou explorar esta coisa que sou eu e ver o que é que sente como. Agora, ir a um sexólogo ou ir frequentar práticas, que hoje existem, e muitas, de acordar a sensibilidade sexual, justamente para pessoas que nunca sentiram orgasmo na vida, existem? Claro que sim, desde que se saiba com quem se está a fazer o quê. Existem muitos processos que terapeuticamente e profissionalmente podem assistir ao desbloqueamento de qualquer inibição que a pessoa tenha, de forma a tornar o sentir o orgasmo de uma forma mais fácil. Também é possível solitariamente, de uma forma não assistida. E em terceiro lugar, eu poria com um parceiro ou outro, porque é onde as projeções são mais fáceis de acontecer e, portanto, os equívocos são mais fáceis de acontecer, e é preferível a pessoa estar resolvida com essa questão antes de se envolver com outra pessoa. A não ser que seja um cúmplice e que entre na exploração, ok? Se é fácil, depende do grau de resistência. Não ter orgasmos é um grau de resistência interna. Depende do grau de resistência, depende do porquê e depende de outra coisa. Depende de quanto amor próprio a pessoa tem por si própria para achar que vale a pena dar-se ao trabalho de descobrir isso em si. Porque querer ter um orgasmo é um ato também de amor. E esse é o primeiro passo. Ok. Qual a importância da masturbação? Penso que já falámos sobre isto há pouco. E bom, lá está. É importante no plano relativo. Estive bem agora. Terminamos? Sim. Obrigada.